ele viu e acreditou. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também nossa ressurreição, porque nós também nos despertamos da nossa cama nesta manhã e podemos abrir os nossos olhos e contemplar o dom da vida, desta vida que nós recebemos com Cristo, que ao arrolar a pedra do túmulo, dissipa a escuridão da morte e faz ressurgir a nova vida. A cada manhã nós temos esta oportunidade de ressuscitar com Cristo. A cada manhã nasce no coração de cada um de nós cristãos a viva esperança, como diz Pedro na sua carta, de tentarmos mais uma vez viver um novo dia, de enfrentar às vezes tantas situações, até mesmo tenebrosas e difíceis, e poder assim viver sob o impulso da graça de nosso Senhor ressuscitado, que habita em cada um de nós, porque aquele que ressuscitou, o Filho de Deus, nos permite sermos ressuscitados com Ele, filhos e filhas agraciados por Deus. Esta é a nossa graça. É mais ou menos isso que Paulo diz à comunidade dos Colossenses na segunda leitura de hoje. No batismo nós ressuscitamos com Cristo. E se nós ressuscitamos com Cristo, nós aspiramos às coisas do alto, celeste, e não às coisas terrestres. O nosso coração não está preso à realidade temporal deste mundo, mas ele se projeta para a eternidade, para a glória de Deus, para o nosso destino, para esta grande viagem que nós estamos fazendo e um dia nós iremos chegar ao seu final. Essa a esperança neste ano jubilar que nós cristãos temos viva, como diz Pedro, dentro do nosso coração. Por isso o grande convite que a Mãe Igreja nos faz nesse tempo pascal é que nós cristãos sejamos testemunhas vivas do ressuscitado. Jesus quer permanecer entre nós, mas exige de cada um de nós que sejamos esses sinais vivos da sua presença no mundo, que nós sejamos testemunhas da ressurreição. O Evangelho de hoje apresenta 3 testemunhas, todas elas vão ao túmulo, mas prestem atenção, Jesus não está no túmulo. O túmulo é de verdade o lugar de fazermos memória, por isso no dia de finados, nós visitamos o túmulo das pessoas queridas, para lembrar dessas pessoas que fazem parte da nossa vida, mas elas não estão ali mortas, ao contrário, estão vivas pela força do amor, dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter, na convivência de amor que nós tivemos com essas pessoas. Então Jesus não está no sepulcro, Ele disse, bem antes de morrer, aos seus discípulos, para que fossem se encontrar com Ele depois na Galileia, onde Ele viveu a sua vida terrestre, curando tantas pessoas, fazendo bem para tantas pessoas. Então Ele não está no túmulo. Maria Madalena vai lá, vê o túmulo vazio e fica com medo, chora, porque roubaram o corpo do seu Senhor. Ela vê com os olhos materiais e não com os olhos da fé. E esta mulher então corre falando para os discípulos que o corpo de Jesus não está no sepulcro. Pedro e o discípulo amado então correm até o sepulcro para ver aquilo o que Maria Madalena havia dito a eles. Essa corrida de Pedro, discípulo amado, ela é muito significativa, porque quem chega primeiro ao túmulo e olha para dentro do túmulo é o discípulo amado. Esse discípulo amado não tem nome,
não tem nome de propósito, porque é o discípulo ideal de Jesus Cristo. Esse discípulo amado que não tem nome, que chega primeiro ao túmulo e vê que está vazio, ou seja, o Senhor não está lá, Ele ressuscitou, está vivo, deve ser cada um de nós cristãos. É o discípulo amado, fiel companheiro do apóstolo Pedro, que vai se tornar a grande pedra da igreja, como é neste momento. É o discípulo amado, escolhido antes mesmo que Pedro. É o discípulo amado que sabe distinguir melhor do que Pedro quem é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e quem não é. É o discípulo amado que no início da paixão de Jesus Cristo está ao seu lado, enquanto Pedro nega Jesus. É o discípulo amado que está presente no momento da agonia de Jesus Cristo na cruz, enquanto Pedro foge. É o discípulo amado que depois da ressurreição de Jesus Cristo, o reconhece por primeiro à margem do lago de Tiberíades, dizendo: é o Senhor. Primeiro que Pedro. Portanto, esse discípulo ideal deve ser cada um de nós, que diferentemente de Pedro, que olha para o sepulcro e começa a refletir, a pensar, dizendo assim: não, tem algo de errado, não roubaram o corpo de Jesus. Alguém que roubaria o corpo de Jesus não iria dobrar os lençóis, o linho, não ia deixar tudo organizado aqui, e iria levar o corpo com tudo. Embora Pedro seja este homem racionalista, como tanta gente quer entender o mistério da fé à luz apenas da razão e não com a fé, é o discípulo amado que olha para dentro do túmulo e acredita e professa a ressurreição de Jesus Cristo. Mais tarde, Pedro, como vimos na primeira leitura, vai dizer no final: quem crê que Jesus ressuscitou, recebe o perdão dos pecados, ou seja, recebe o dom da salvação, recebe o dom do amor, porque é o amor que salva, é o amor que ressuscita, é o amor que faz brotar no nosso coração a esperança. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, na cruz que pesa aos nossos ombros, é o amor que nos dá força para carregar e suportar a cruz. É o amor que nos faz vencer a cruz e ressuscitar. É o amor que faz com que o coração da pessoa doente, deprimida, sofredora, acredite no novo amanhã e consiga despertar com a luz de Jesus. Por isso, o discípulo amado, que é o discípulo ideal que deve ser cada um de nós, chega primeiro. Como dizem os teólogos, o amor sempre chega na frente. Entenderam, minha gente? O amor não atrasa. O amor não lerdeia, digamos assim. O amor chega sempre na frente, chega sempre por primeiro. E esse deve ser cada um de nós, o discípulo ideal de Jesus Cristo. Por isso nós somos chamados a sermos essas testemunhas, como Pedro disse na primeira leitura de hoje, fazendo memória, de tudo aquilo que eles testemunharam de Jesus Cristo, desde o anúncio de João Batista, desde a sua morte na cruz, até a sua gloriosa ressurreição, porque nós comemos com Ele depois que Ele ressuscitou, diz o apóstolo Pedro, e somos chamados a testemunhar. Como é que o mundo vai ver Jesus Cristo ressuscitado? Hoje, olhando para nós, porque nós somos o corpo de Cristo ressuscitado. Nós que somos batizados em seu nome, devemos ser para o mundo esta presença viva de Jesus ressuscitado. Eu vou concluir aqui lembrando um fato de um professor meu lá de Roma, que ele estava trabalhando na igreja de Nossa Senhora das Graças, Santa Maria das Graças, lá onde está sepultado o Padre Pio, em San Giovanni Rotundo, e ele trabalhando lá, entrou dentro da igreja 2 rapazes que ficaram assim,
admirados com aquele templo cheio de ouro, né? Pinturas de ouro, digamos assim, tão belo, e começaram a questionar por que tanta riqueza daquele jeito. E o artista então disse a eles assim: olha, você já fez a experiência da morte? Você sabe o que é estar à beira da morte? Esse ouro que está aqui, doação de tantos fiéis que alcançaram uma graça, por isso doaram um brinco, um colar, alguma coisa de ouro, o que de mais precioso possuíam a esse santuário, porque eles fizeram a experiência da morte. E de repente, de dentro de um caixão, alguém retira a tampa e te ressuscita. É a cura que essas pessoas alcançaram. Diante da vida que é devolvida, as pessoas retribuem a esse Deus que tem o poder de nos ressuscitar a cada dia com aquilo que de melhor eles possuem. Por isso este ouro. E aí então o artista perguntou a eles: do que vocês vieram até aqui? E eles tinham ido com um carro caríssimo, a Mercedes, né? E ele diz assim: vocês não se escandalizam, né, com o valor que vocês pagaram nesse carro tão caro, mas se escandalizam com aquilo que as pessoas deram de melhor para Deus. De repente entrou um outro casal, né, um casal na verdade agora, que choravam, e ele foi até este casal que estavam chorando, e ele disse assim: eu posso ajudar vocês? Eles disseram assim: não, só um momento, nós perdemos a nossa filha há 6 anos de um câncer de leucemia. E nós viemos aqui para rezar porque a dor é muito grande. Mas quando nós entramos nesse santuário e vimos essa beleza toda, nós pensamos assim: este santuário, esse lugar da habitação de Deus, não é um prelúdio do céu? Se o céu é maravilhoso desta maneira, então a nossa filhinha está no melhor lugar. Isso nos conforta neste momento. Então a dor da perca da filha foi consolada por entender que a sua filhinha estava num lugar onde a riqueza era a glória de Deus. Essa é a força da ressurreição. Por isso não tememos a morte como Cristo não temeu a sua cruz. E anunciemos com a nossa vida a sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.